Escolha um site, a Wikipedia, por exemplo. Você executa um comando de uma única linha e nós vamos ensinar como zoar um site na internet. Não se preocupe, isso aparece só no seu computador, você não está hackeando nem estragando nenhum site. Mas com isso nós vamos ensinar um pouco de programação para você, inclusive com alguns recursos avançados para chegar em uma única linha de código que você entra em um site e altera as imagens do mesmo. Vamos começar? Eu vou vir aqui, clicar com o botão direito em inspecionar e nós abrimos o que se chama de um console JavaScript. E criamos esta linha de código que faz tudo isso. Mas nós vamos aprender isso passo a passo. São pequenos conhecimentos que não vão transformar você num programador completo, mas permitem que você comece a explorar e fazer outras coisas. Nós veremos vários recursos avançados aqui, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento de programação. Então nós abrimos um console do JavaScript. Nele nós executamos comandos JavaScript. Por exemplo, alert olá mundo. Exibe uma janela olá mundo. É um programa, é um código JavaScript, faz o que você quiser. E aqui nós temos o quê? Vamos começar pelo meio desse código. Document. Document é o nosso documento. Veja como mudou a cor. Documento HTML é a nossa página, ou a página dos outros nesse caso. E nessa página nós podemos, por exemplo, pegar coisas dela. Tem um comando que é o que nos interessa agora, que é o getElementsByTagName. O que é um tag, certo? O HTML é feito de tags. Você diz aqui, isto é uma imagem, isso é um parágrafo, isto é bold, isso é uma div, isso é HTML. Se você conhece HTML, você está super familiarizado com tags. Se você não conhece, basta saber o seguinte: existe uma tag que é só a que nos interessa aqui, que é a img. É a tag das imagens. Então, quando eu digito getElementsByTagName, eu estou dizendo pegue todos os elementos pela tag img. Isso significa o seguinte: ele vai vir uma lista aqui, eu dei enter, né? Document.getElementsByTagName do img. Ele me veio com uma lista de todas as imagens do site. Todas elas. Cada imagem do site está aqui. Você pode ver, inclusive, que quando eu passo o mouse por cima, elas estão aparecendo. Por exemplo, esta aqui é aquela ali à direita embaixo. Está aqui ela, certo? Todas elas estão aqui. E elas têm um monte de coisa. Você não precisa saber tudo isso? Não, nem programadores experientes conhecem tudo isso aqui, mas tem uma série de informações aqui. Isso aqui é um tal de DOM, Document Object Model. É o modelo do objeto, do documento. Tudo bem. Mas o que nos interessa aqui é só uma coisa. Aqui só nos interessa por exemplo, o doc. Olha, são vários, uma lista. Eu posso pegar, por exemplo, qualquer um deles. O 3. Este é o 3. Eu boto entre colchetes. O Collection é parecido com o Arrays. Você já conheceu o Arrays. Já vamos ver Arrays aqui, inclusive, porque nós vamos precisar deles. Mas está aqui. Doc, get, elements. Peguei o documento. Peguei todos os elementos que são com a tag img. Peguei o terceiro. Na verdade, o quarto, porque começa em 0. Mas o 3. Está aqui ele. Ponto source. Sabe o que vai aparecer? Vai aparecer a imagem que eu coloquei aqui. Tá, mas agora a gente vai dar um reload da página, tá? Para voltar. Ufa, o Wikipedia tá lá ainda. A gente não estragou o Wikipedia, não destruímos a internet, tá tudo lá, tudo normal. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, botão direito, copiar endereço da imagem. Eu vou vir numa outra aba e vou colocar Ctrl V. Wikipedia. Esta é a imagem do logo da Wikipedia. Vamos agora vir aqui e escrever document getElements by tag name de imagem. Então, todos os elementos daquela imagem, ó, está a lista inteira aqui. Vamos dizer o 1.source. Olha só, é exatamente a imagem aqui. O elemento, todos eles, da tag imagem. O número 1, começa em 0. O número 1, ponto source é esse aqui. Só que olha o mais interessante. Eu vou entrar no nosso portal eucurso.com.br, onde você pode pegar um curso e-book gratuito, onde pode contratar cursos, etc. Mas isso não é para fazer nenhuma propaganda, absolutamente mera coincidência, porque eu vim aqui pelo logo. Botão direito, também copiar endereço da imagem.
e com paste, esta é a nossa imagem do nosso logo. Esta é a imagem do logo deles. Eu venho aqui, aqui está o logo dele, igual, abre aspas. Agora é o nosso logo, eu invadi a página. Não, eu só mexi no meu computador naquela imagem. Então, simples, né? Get elements by tag name img, eu pego todas as imagens do site. Eu pego essas estruturas. Aí eu posso vir em cada uma e trocar o source pelo que eu quiser. E eu vou estar trocando daquela imagem. Bom, mas agora vamos para o JavaScript avançado. Vamos ver como trocar todas as imagens. Para isso, primeiro vamos ver os arrays. Eu vou criar um array aqui. Array 1 é igual a, por exemplo, 1,2,3. Observe que é parecido com aquelas coleções HTML Collection. Nós vamos chegar nelas, que eu faço, que eu obtenho quando eu dou o get elements by tag name de img. Mas está aqui. São 3 elementos, o 0, o 1 e o 2. Este é o nosso array. Por exemplo, array 1 de 0 tem aquela informação, que aqui é um número, mas poderia ser um elemento do HTML, poderia ser uma string, poderia ser qualquer coisa. Só que eu quero fazer alguma coisa com todos os elementos. Então, eu uso o seguinte, array1 ponto for each. For each é para cada. Para cada elemento do array 1, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui uma flechinha, que na verdade cria uma função no JavaScript, um arrow function para ser preciso, onde para cada elemento daqui, que é o que eu vou colocar aqui no lado esquerdo, por exemplo, o elemento, eu vou do lado direito fazer alguma coisa com ele. Por exemplo, alert elemento. Lembram do alert Olá Mundo? Olha só, 1, 2, 3. Eu fiz isto aqui, eu dei um alert do 1, do 2 e do 3. Esse para cada, diz que para cada um deles, do lado esquerdo eu tenho o que é esse elemento. Então, o elemento é 1, depois o elemento 2, depois o elemento 3. Do lado direito, eu tenho o que acontece. Isso é um arrow function, isso é um parâmetro ou argumento. Isso é o corpo dessa arrow function, que é executado. É um alerta. Mas eu não quero isto aqui. Eu quero, em primeiro lugar, fazer no nosso img, certo? Aqui eu tenho todos os elementos, certo? Se eu der um for each aqui, vai funcionar? Não. For each, por exemplo, e flechinha e, só para dados. Ele vai dizer que o for each não existe, não é um elemento do collections. Olha só, quando eu coloco aqui, isso é um HTML collections. É literalmente parecido com array. É isso mesmo. O nome é array-like. É parecido com array. Ele parece, mas não é um array. Eu posso usar para um array, como esse aqui, o for each. Mas eu não posso usar num HTML collection, porque ele não é um array, ele só parece. Ele tem coisas parecidas com o array. Ele tem o 0, o 1, o 2, estão todos aqui. Mas ele não é um array. Felizmente, eu tenho uma coisa que transforma em array. Olha só. Array, com A maiúsculo, ponto from. Array.from transforma no array. Ó, aqui era um HTML collection. Aqui só aparece isso aqui porque este é um array. Array.from de um HTML collection retorna um array. Por que isso? Porque o array eu posso dar for each. Eu poderia dar, por exemplo, para cada elemento, alert, não do elemento, mas do elemento ponto source. Poderia dar isso. Para cada elemento, eu poderia dar alert e ponto source. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer para cada elemento o e.source igual, adivinhe ao quê? Ficou duas aspas aqui, deixo uma. Então, olha só o que nós fizemos. Peguei get elements by tag name, img. Peguei um HTML collection, uma coleção de todas as imagens do site.
array.from, transformei aquilo num array. Aí, pontinho, para cada um deles eu tenho uma função, uma arrow function, que de um lado eu pego o elemento e daí do outro lado eu digo, aquele elemento ponto USRC, o fonte, passa a ser o meu logo. Tá aí. Ó, aqui. Todos eles viraram como se eu tivesse invadido. Se chegar alguém, um amigo, chegar na tua casa e olha o que eu fiz na Wikipédia. Meu Deus, tu vai ser preso, tu não pode fazer isso, tu estragou a Wikipedia. Não, tu apenas aprendeu um pouquinho sobre programação. Pois bem, se gostaram desse vídeo, curtam, inscrevam-se, compartilhem. E aqui ao final, eu falei, por exemplo, desse arrow function. Eu falei muito rapidamente. Provavelmente vocês entenderam. Tá, tem uma coisa de um lado, uma coisa do outro. Não, isso aqui é uma função JavaScript, um conceito mega importante. Dá para fazer milhões de coisas. Eu mostrei isso aqui, mas dá para fazer muita coisa. Então aqui no final eu tenho um vídeo só sobre o arrow function. Vocês querem aprender a programar, não só para brincar, por exemplo, fazer coisas desse tipo, mas talvez para conseguir um emprego, ou para mudar de vida, ou para criar uma startup, ou qualquer coisa, talvez para se tornarem desenvolvedores profissionais, e olha, é uma profissão fantástica, vale a pena estudar programação. E vale a pena fazer de um jeito divertido como esse, e não ficar lá naquelas coisas chatas de fluxograma, pseudocódigo, brincando, trabalhando, criando coisas. Aqui a gente tem coisas aqui que eu acho que nem na faculdade se vê. Então, olha só, final aqui, um vídeo sobre arrow function. Vocês vão entender o que é isso aqui. Os argumentos, o resultado deles, milhares de coisas dá para fazer com arrow functions. E depois, claro, com for each, é só um exemplo de uma coisa em que você usa arrow function, map, filter, etc. Mas fica o convite. Aqui agora, arrow function, visite, é mais um vídeo como esse. E muito obrigado por assistir ao nosso canal. E não se esqueça de se inscrever.